Prezados irmãos, em nome de Jesus Cristo, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sinto-me feliz e abençoado por Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus Cristo, participando deste culto de adoração, de louvores ao Senhor, e agora tendo essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Abramos a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 25. Nós vamos inicialmente ler os 2 versículos que lemos hoje pela manhã e depois iremos trabalhar com outros textos do livro de Êxodo ou do Pentateuco. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e versículo 9. Assim nos diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém. Pela graça de Deus, nós estamos meditando desde a semana passada no livro de Êxodo, e nós abordamos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostrando 4 grandes promessas que ele fez aos patriarcas. Nós mostramos o Deus que endureceu o coração do faraó com os propósitos elevados de exercitar juízo sobre o faraó, sobre os deuses do Egito e sobre o próprio povo do Egito. E hoje pela manhã nós falávamos sobre o tabernáculo. Alguns princípios espirituais que nós podemos extrair da leitura, da construção, da edificação do tabernáculo. Nós mostramos que o tabernáculo foi construído por ordem de Deus. Nós mostramos que o tabernáculo foi construído segundo um modelo instituído pelo próprio Deus. E nós mostramos que o tabernáculo foi construído por pessoas escolhidas e preparadas pelo próprio Deus. E nós buscamos um princípio espiritual com relação a essas verdades para a obra de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. E nós dizemos, repetimos e reiteramos: Deus é o dono da obra, a igreja a ele pertence, essa igreja precisa viver baseada no modelo por ele instituído, que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, e Deus ainda hoje escolhe e prepara pessoas para a sua obra, para o seu ministério e para diversos ofícios no seu reino. Agora à noite nós vamos continuar nessa meditação e nós vamos ver alguns outros princípios espirituais que nós podemos extrair da construção do tabernáculo. Pela manhã nós tentamos fazer essa exibição, mas não foi possível. Não sei se os irmãos conseguem visualizar perfeitamente, mas veja bem, eu vou me permitir ficar um pouco aqui. Nós temos aqui uma pequena exibição, uma pequena ideia do que seria o tabernáculo construído por Moisés. Me passe a segunda, por favor. Aqui nós temos uma planta baixa do tabernáculo. A divisão dele em 3 partes, que nós explicamos de manhã,
Não tivemos condições de mostrar. Mas observem, irmãos, o pátio do tabernáculo é um pouquinho maior do que o tabernáculo propriamente dito. Ele media aproximadamente o pátio 45 metros por 22 metros e meio de largura. E no pátio nós tínhamos apenas o altar do holocausto e a bacia de bronze. Apenas. Diariamente, o sacerdote sacrificava animais no altar de holocausto. E na bacia de bronze, os sacerdotes participavam das cerimônias de purificação. O santuário tinha medidas aproximadas de 9 metros por 4 metros e meio e aproximadamente 4 metros e meio de altura. Significa dizer que o santuário, propriamente dito, esse lugar aqui, essa primeira divisão, era pequeno. Não era um templo suntuoso. Não era nada que se possa comparar com as grandes catedrais do nosso tempo. Nesse lugar santo, no santo lugar, havia o candelabro, um grande castiçal com 7 braços, feito de ouro puro. A Bíblia não diz o tamanho, mas diz o peso. Pesava 1 talento de ouro, entre 35 e 40 quilos de ouro. É provável que tivesse até 1 metro de tamanho, pelo peso. Havia a mesa dos pães de proposição, onde esses pães eram renovados a cada sábado, uma mesa pequena. Tinha uns 90 centímetros de comprimento. E tinha o altar do incenso, o altar de ouro, onde o sacerdote diariamente, pela manhã e pela tarde, apresentava oferta de incenso ao Senhor, queimava incenso. Era pequeno também, era quadrado, aproximadamente 45 centímetros quadrado por 90 centímetros de altura. Após o santo lugar, nós tínhamos o véu, que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação. E lá dentro estava a Arca da Aliança. Passa por gentileza, meu filho. Aqui outra imagem do pátio, do tabernáculo. Os objetos que estavam no lugar santo e uma representação da Arca da Aliança, que algumas igrejas, inclusive, têm até nos seus púlpitos, e algumas pessoas também têm réplicas em suas casas. Dentro da Arca da Aliança, que era pequena, essa Arca da Aliança tinha aproximadamente 1,10 m de tamanho, por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, e tinha essas tábuas que serviriam para o seu transporte durante a peregrinação no deserto. O propiciatório, que é essa peça toda de ouro em cima da arca, com a representação dos 2 querubins. Essa é a visão bem geral e bem sintetizada do que era o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir e que Deus mostrou para Moisés nos mínimos detalhes. Primeiro princípio espiritual que nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite. Primeiro princípio espiritual é que no tabernáculo havia a manifestação de separação entre Deus e o homem. Volta para mim a segunda, por gentileza. Aqui. O povo não tinha acesso. O hebreu não entrava. E vou dizer mais, não é o hebreu comum que não entrava. Nem o rei
podia entrar. Percebeu? Nem o rei podia entrar. Aqui no altar do holocausto, o hebreu chegava com a sua oferta, entregava o seu animal, o boi, a cabra, ou uma ave, dependendo da sua renda inferior. Ele chegava até aqui, até a porta da congregação. Levítico capítulo 1, versículo 2. Ele entregava na porta, o sacerdote pegava. O povo não tinha nem acesso ao pátio. O altar do holocausto, o sacerdote fazia o holocausto, se lavava no altar, na bacia de bronze, e o povo esperava do lado de fora. O sacerdote podia entrar no santo lugar, mas não podia entrar no santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, e mesmo assim uma vez por ano, tinha acesso ao santo dos santos. Isso mostra a separação que havia entre Deus e os homens. O que foi que aconteceu a partir da morte de Cristo? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 27 e versículo 51. Mateus capítulo 27 e versículo 51. A partir do versículo 45 está descrita a morte de Cristo. Ele clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Entrega o seu espírito a Deus, expirou. Veja o versículo 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito, morreu. Veja o versículo 51. A primeira coisa que aconteceu. Assim que Jesus morreu, assim que ele deu o brado na cruz, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A primeira coisa que aconteceu, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Depois mostra outras coisas. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros, pessoas... Mas veja a primeira coisa que a Bíblia registra. Qual foi a primeira consequência natural? O véu de alto a baixo se rasgou. Dentro do santuário, sacerdotes e sumos sacerdotes, Anás e Caifás, com certeza, quando viram aquela cena, estremeceram, porque nunca em toda a história da tradição judaica, um fenômeno daquele tinha acontecido. Ninguém podia sequer olhar, tocar na arca do Senhor, até para transportar a arca do Senhor, se não tivesse cuidado, morria, como aconteceu lá em 1 Samuel. E agora o véu estava rasgado de alto a baixo, as pessoas que estavam no santuário, os sacerdotes, viam o santo dos santos, porque o véu foi rasgado. Simbologia pura e simples, de que o caminho para Deus foi aberto. O Jesus Cristo que em vida disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus estava selando agora com a sua morte a abertura do caminho para o céu. E sabe da consequência prática disso para a sua vida e para a minha vida? Hebreus capítulo 10, a consequência prática. Acompanhe comigo, e o irmão que estiver em casa ouvindo essa mensagem, abra sua Bíblia conosco, Hebreus capítulo 10
versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor de Hebreus está dizendo que Jorge, que Leandro, que Maísa, hoje nós temos o direito assegurado de penetrar, de entrar até o Santo dos Santos, significa dizer até a presença de Deus, onde nem os sacerdotes podiam entrar. Hoje nós temos esse direito de entrar diretamente no trono da graça pelo novo caminho que Jesus consagrou pelo seu corpo. Isso tem consequências práticas na minha vida espiritual. Tem consequências práticas na minha fé. Significa dizer que eu não preciso de um intermediário perante Deus. Eu não preciso de intercessores após a morte. Eu não preciso de santos ou santificados por uma instituição religiosa que possa interceder por mim. Também não preciso de orixás dos cultos sincréticos, porque a mim e a nós, desde o momento em que foi rompida a barreira, a parede da separação, nos foi assegurado o livre acesso a Deus Pai. O hebreu chegava na porta e voltava, entregava seu animalzinho e voltava. O sacerdote pegava, sacrificava. Podia entrar dentro do santuário para fazer a oferta de incenso. Não podia ultrapassar para o Santo dos Santos. Havia todas essas barreiras, havia todas essas paredes. Havia paredes, havia barreiras, havia. O que foi que Jesus Cristo fez? Derrubou as barreiras. Acabou com as paredes. E hoje nos é assegurado o direito de livremente dobrar os joelhos no chão da sua casa ou no chão do seu templo, ou ficar sentado como queira. Erguer suas mãos, erguer seu pensamento, erguer sua oração diretamente para o trono da graça. Em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote por excelência, e falar diretamente com Deus Pai. Olha que privilégio. Você está no seu trabalho, ou está na sua cozinha, ou está no seu templo. Onde você estiver, ali está um santuário de Deus na terra. Nós preferimos, logicamente, eu não digo nem assim preferimos, mas nós temos esse hábito e a Bíblia Sagrada nos manda que nós nos mantenhamos juntos em comunhão, congregando conjuntamente. Hebreus 10 e 25 diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, não devemos ser desigrejados. Isso não é bíblico não, ser desigrejado. Hebreus 10 e 25 diz que não é para deixar a congregação. Atos 2, 42 e 44 diz que todos os que creram estavam juntos. Salmo 133 diz que é bom os irmãos viverem juntos em comunhão. O Salmo 84, que foi lido aqui, versículo 4 e versículo 10, diz que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Então nós temos que estar juntos. Mas independentemente de estarmos cultuando a Deus neste lugar, onde nós estivermos quando sairmos daqui,
ali estará um santuário de Deus na terra. E em nome de Jesus Cristo, acesso garantido a Deus Pai. Amém? Segundo princípio espiritual que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Deus mandou que o santuário fosse construído e que ele fosse instalado no meio das 12 tribos. Números capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Números capítulo 2, versículo 1 e 2. Observem. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, cada um com a sua bandeira, as 12 tribos. Ao redor, vírgula, preste bem atenção no texto, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Ao redor. O que significa a palavra ao redor? Nós vamos mostrar isso em outros textos aqui desse capítulo. Significa, a primeira, por favor. Significa que o tabernáculo foi montado e que as tribos estavam ao redor. O tabernáculo estava no centro. Veja a continuação desse texto, olhe para a Bíblia. Veja o versículo 3. Os que se acamparem ao lado oriental. Deus está dizendo aqui quais são as tribos que vão ficar do lado oriental. A tribo de Judá. Aí vai para o versículo 5. A tribo de Issacar, versículo 7. A tribo de Zebulon. Essas 3 tribos do lado oriental. Agora veja o versículo 10. Ele fala de tribos que vão ficar do lado sul. E vai nomear, no versículo 12, a tribo de Simeão, no versículo 14, a tribo de Gade, e no versículo 10 ainda, a tribo de Ruben. 3 tribos de cada lado. Observe o versículo 18. Ele vai mostrar as tribos que vão ficar do lado ocidental. A tribo de Efraim, no versículo 18. Versículo 20, a tribo de Manassés. E versículo 22, a tribo de Benjamim. 3 tribos de cada lado. Veja o versículo 25. As tribos que vão ficar do lado norte do santuário. A tribo de Dan, versículo 27. A tribo de Azer, versículo 29. A tribo de Naphtali. 12 tribos. Quando você lê na sua casa, com muita calma, Números capítulo 2, você já está com essa devida orientação. Números capítulo 2 está mostrando como as tribos eram posicionadas, tendo como referencial o tabernáculo. Judá vai ficar de que lado? Naphtali vai ficar de que lado? Dan vai ficar de que lado? Isso para eles não era objeto de discussão, porque eles tinham como referencial o tabernáculo. Qual é o lado norte do tabernáculo? As tribos sabiam para onde ir. Qual é o lado sul do tabernáculo? As tribos sabiam para onde ir. O tabernáculo no meio e 3 tribos de cada lado. Isso significa que o santuário de Deus estava no meio, no centro das atenções. Não estava num canto escondido,
As tribos não foram posicionadas por ordem de contingente militar. Judá tem um exército maior, fica aqui primeiro plano, e assim sucessivamente, e o santuário lá atrás escondido, que ninguém visse. Não. O santuário estava no meio, num lugar de fácil acesso e de fácil visão para todos. O santuário de Deus estava no meio. Princípio espiritual que eu aprendo com isso. O que é que está no centro das atenções da minha vida? Quem ou o que está ocupando o primeiro lugar da minha vida? Quem ou o que? Se o primeiro lugar da minha vida está sendo ocupado por outra criatura que não Deus, eu estou caindo na idolatria, de alguma forma. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o esposo. Jesus Cristo disse isso. Se amas alguém mais do que a mim, não és digno de mim. Então, acima de qualquer manifestação de interesse, de amor, de atenção, o Senhor deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. A pessoa mais importante dessa reunião aqui, quem é? Jesus Cristo. A celebridade, permitam-me usar essa expressão, irmãos, permitam-me, mas é porque nós estamos tendo até algumas dificuldades nisso, viu? No meio evangélico. Eu estou falando do meio evangélico. Tem pregadores e cantores que já são celebridades. Celebridades. Não aceitam cantar nem pregar para 30 pessoas, 40 pessoas. Não aceitam. Eu estou sendo aqui gravado, mas vou lhes contar rapidamente, os senhores sabem disso. Cidadão de bem chegou numa cidade aqui do interior de Alagoas. Artista gospel. E quando soube que tinha 500 pessoas só para ouvi-la, do hotel ele não saiu, porque só tinha 500 pessoas. Vou sujar minha imagem. Ele esperava 20 mil pessoas no estádio, só que tinha chovido. E de repente o pastor que o convidou ficou desorientado, sem saber o que fazer. Vai buscar o dinheiro de volta para repor os irmãos que tinham investido, mas o cidadão não se apresentou, porque disse que só tinha 500 pessoas para ouvi-lo. Nós não precisamos de estrela gospel, porque o centro de todas as atenções sempre será e precisa ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta aí, a segunda, por favor. Santo dos Santos. Eu disse aqui no começo que nem o rei entrava, não foi? Nem o rei. Comparativamente, hoje nós temos algumas igrejas onde os púlpitos e os seus microfones consagrados a Deus são entregues nas mãos de políticos inescrupulosos, alguns deles beberrões e adúlteros, para falar de política dentro da igreja. Não profane o santuário de Deus. Nós não somos legalistas, não somos judaizantes, mas este lugar aqui, ou qualquer outro templo consagrado ao Senhor, é lugar santificado. O santuário então ficava no centro. O povo olhava e via o santuário no centro. Se Jesus Cristo não for o centro de atenções da minha vida, repito, alguma coisa está equivocada. Eu devo
Posso ter sonhos, projeções, crescer, desenvolver. Posso ter uma origem humilde e sonhar em ser rico. Posso ser um analfabeto e sonhar em ser um PhD. São desejos legítimos que Deus coloca em nossos corações. Não é pecado isso? Agora, onde você estiver, até no exterior, onde você estiver, que Jesus Cristo seja o centro de todas as atenções da sua vida. Que nada, absolutamente nada, ocupe o primeiro lugar no seu coração. Mateus capítulo 22 e versículo 29. Abra a Bíblia comigo. Veja o que diz esse texto. Palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 22 e versículo 39. 36, melhor dizendo. 22 e 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo. Veja que expressão maravilhosa, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Guarde no seu coração e guarde na sua mente essa expressão, de todo. Significa sem reservas. Todo. Todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. O santuário de Deus está no centro da sua vida. Amém? Terceiro princípio espiritual que quero compartilhar com a igreja nesta noite. Êxodo, aí voltamos para Êxodo. O tabernáculo foi construído. E eu disse para os irmãos que só o candelabro tinha uns 35, 40 quilos de ouro. Não foi? E de onde veio tanto ouro? Vamos observar o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20. O Senhor está determinando como o tabernáculo seria construído e agora ele vai providenciar os meios para essa construção. Êxodo capítulo 35. Veja o que diz no versículo 20 e no versículo 22. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Amém? Deus escolheu quem ia construir, nós mostramos isso pela manhã. O principal construtor, Bezalel, da tribo de Judá, o seu companheiro Aholiabe, da tribo de Dan. Deus escolheu o construtor e o Senhor providenciou o meio de construção. Mas aqui eu fico com uma pequena indagação, e eu preciso pensar com os irmãos. E os hebreus tinham ouro?
Eles não eram escravos no Egito? E lhes digo mais, a quantidade de ouro e prata, ouro, prata, bronze, que eles trouxeram, não foi pequena, não foi grande. Capítulo 38 de Êxodo, acompanhe comigo, Bíblia na mão. Veja o versículo 24. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos. Deu mais de 1 tonelada. O texto diz isso. Essa sequência de texto aqui ainda mostra a quantidade de prata e de outros bens preciosos. Aí eu fico curioso. Deus está providenciando os meios para a edificação do tabernáculo. Mas esse ouro veio de onde? Nós vamos voltar às páginas de Êxodo para o capítulo 12. E nós vamos aprender, ou nós vamos rememorar, esse grande princípio que está esculpido na construção do santuário. Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Nós falamos sobre esse texto a semana passada, quando nós mostramos o juízo de Deus sobre o povo do Egito. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. O Egito empobreceu. Deus transferiu riqueza do Egito para o cativo hebreu. Os judeus foram escravizados no Egito, punidos e penalizados. Não tinham direito a nada. Nem sua liberdade religiosa era garantida, eles não podiam exercer a sua fé. E não tinham salário, não tinham 13º salário, não tinham indenização coisíssima nenhuma, viviam a pão e água, e a Bíblia diz que o castigo do faraó era pesado sobre eles. Na hora da libertação, o que foi que Deus fez? Deus fez com que o Egito indenizasse a nação de Israel. Primeiro grande exemplo de justiça social. Vocês vão ter que indenizar os prejuízos que causaram. Tem filho de hebreu que morreu, que foi assassinado pelos feitores egípcios. E Deus agora está indenizando a nação de Israel. Ouro, prata, bens. Fez o seu pacote, fez o seu saco, botou nas costas, rumo ao deserto. Quando chega no Monte Sinai, o Senhor manda o povo, manda Moisés construir o santuário. E quem traz as ofertas? O povo. O que é que o povo trouxe? Ouro. Trouxe prata. E quem deu ouro e prata àquele povo? O próprio Deus, fazendo justiça por intermédio dos egípcios. Os irmãos estão acompanhando comigo o raciocínio? Terceiro grande princípio espiritual que eu vejo aqui na construção do tabernáculo. A obra vai ser feita por mim e por você, com aquilo que Deus já nos deu. Não espere que Deus mande um anjo construir o tabernáculo, porque não vem. Não espere que Deus faça chover. Ele trouxe o maná para o povo comer, mas não mandou ouro caindo do céu.
porque o ouro ele já tinha dado nas mãos dos seus filhos. E agora Moisés estava ali dizendo, Aholiabe e Bezaleel vão trabalhar, já foram escolhidos por Deus. Vai precisar fazer o propiciatório de ouro puro, vai precisar fazer o candelabro de ouro puro, vai precisar fazer o altar de incenso de ouro, vai precisar revestir as paredes de ouro. E onde está o ouro? Aí Sônia trouxe, Simone trouxe, Marine trouxe, Maísa trouxe, o André trouxe. E foi tanta oferta que o povo trouxe para Moisés e para os encarregados, que chegou um momento que Moisés disse para o povo, não precisa mais trazer. Moisés era um homem tão fiel que recusou ofertas. Esse exemplo precisa ser seguido por líderes religiosos do século 21. Pare, tá bom. Não precisa trazer tudo não, porque nós queremos somente para construir o santuário, só para isso. Mas, irmãos, a obra vai ser feita com aquilo que Deus nos dá. Foi Deus que me deu o meu emprego. Foi Deus que me deu o meu emprego. Ponto final. Foi Deus que lhe deu o seu emprego. Ponto final. Alguma dúvida disso? Não, mas eu estou nesse lugar por minha própria capacidade. Filho de Deus, os teus neurônios, corrijam-me os médicos ouvintes, mais de 10 bilhões, não nasceram de geração espontânea, não. Foi Deus que lhe deu inteligência, capacidade, concentração, habilidade natural para estudar, para crescer na vida, para desenvolver. Faça todas as coisas para a glória de Deus e utilize os dons que Deus lhe deu. Utilize o seu dinheiro para a obra de Deus. Não feche a sua mão para a obra de Deus. Princípio espiritual. Quem foi que lhe deu o ouro? Foi Deus. E vai fazer o que com o ouro? Eu vou guardar aqui, dentro da minha tenda, até chegar em Canaã. Não! O altar precisa ser construído, o santuário precisa ser construído, o candelabro precisa ser construído, e Deus está pedindo que você oferte. Que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, para que nós nunca tenhamos um coração fechado para contribuir na obra de Deus. Alguns extremos precisam ser evitados. E nós dizemos isso publicamente. E alguém que me escuta depois pela transmissão, mas o presbítero falando de arrecadação financeira, alguns extremos precisam ser evitados. Nós não cremos que a pessoa deva contribuir para poder ser abençoado por Deus. Nós não defendemos esse tipo de doutrina que outras igrejas defendem e alguns pastores até mais ousados dizem algumas coisas que nós entendemos serem perfeitas heresias. Outro dia, eu escutava um mensageiro desses, num programa de televisão, tão empolgado na sua fala, e orientando e estimulando os irmãos a trazerem para a igreja tudo que possuíam. Tragam 10% do dízimo para Deus Pai, tragam 10% para Deus Filho, tragam 10% para Deus Espírito Santo. E ainda dizia assim em tom de sarcasmo mesmo, sarcasmo. Como é que você diz que é salvo em Jesus Cristo se você não tem dinheiro para comprar um carro 0 quilômetro? Isso é heresia. Heresia pura.
E nós repudiamos isto. Mas o que nós defendemos, com a Bíblia na mão, e com princípios estruturais do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é que aquilo que Deus me deu, eu devo usar para o progresso da obra de Deus. Olha, irmãos, recentemente, conversando com um casal de missionários, permitam-me ainda contar essa pequena experiência. Guiné-Bissau, lá no continente africano. Irmão Milton e a irmã Mísia. Ela é brasileira, casada com um missionário nato, lá de Guiné-Bissau. 25 anos na obra, continente africano, trabalhando com dificuldades, filhos que já tem. O marido teve que fazer um procedimento oftalmológico, consulta com oculista, que para nós aqui dentro da nossa realidade não é uma coisa, digamos, do outro mundo. Não é. Ele teve que sair de Guiné-Bissau para ser atendido em outro país da África. A família estava há 5 dias em outro país da África para um tratamento oftalmológico e para a recomposição dos seus óculos e lentes. E pedindo ajuda financeira para cobrir as despesas do tratamento médico, que não era cirurgia, que não era uma coisa do outro mundo, para fazer óculo. Nós temos alguns canais de comunicação, aí um irmão ajuda com R$50, outro ajuda com 30, outro ajuda com 10, outro ajuda com 100. Depois ela mandou mensagem agradecendo os auxílios, as ajudas, porque conseguiram comprar óculos para aquele missionário continuar fazendo a obra de Deus no continente africano. Outro casal de missionários com quem nos correspondemos exibiu imagens, trabalha com crianças deficientes no continente africano e precisa de recursos financeiros para a obra. Eu até procurei essa foto para trazê-la e exibi-la aqui, mas de última hora não consegui localizá-la, mas noutro momento farei, se Deus permitir. 2 crianças, o ministério deles lá é com crianças deficientes. 2 crianças surdas levando uma esteira, a foto é assim, 2 crianças surdas levando uma esteira para a congregação, para poder sentar na congregação. 2 crianças cegas conduzindo uma cadeira de rodas de uma criança paralítica. A criança que não pode andar, sendo a luz das 2 crianças cegas, para chegarem todas aquelas crianças na igreja. Trabalhando com crianças cegas, crianças surdas, crianças paralíticas. Aí eu volto a lhe dizer, a obra de Deus precisa ser feita com aquilo que Deus nos deu. Deus lhe deu condições de jantar hoje, almoçar, tomar café. Deus lhe deu condições de sair daqui depois do culto para um McDonald's da vida ou para uma outra lanchonete. Deus lhe deu condições e nós agradecemos a Deus por isso. Deus lhe dá condições de trocar de carro, Deus lhe dá condições de ir para a faculdade, Deus lhe dá condições de fazer uma pós-graduação, Deus lhe dá condições de progredir na vida, de ser alguém, de sonhar. Mas existem crianças neste mundo, dentro das nossas missões, dentro do reino de Deus, dentro das igrejas presbiterianas, precisando do mais básico do básico. E Deus conta com o nosso coração aberto para fazer a sua obra crescer nesta terra. Amém? O Senhor escolhe quem constrói o tabernáculo, mas quem contribui
é o povo de Deus. E caminhando para a finalização dessa mensagem, vamos ao quarto princípio, para não ficar tão longa a mensagem. Está em Êxodo capítulo 40. O tabernáculo foi concluído. Terminou o tabernáculo. Tudo pronto. Deus mandou levantar o tabernáculo. Moisés deixou o tabernáculo pronto no seu lugar. Versículo 34, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém? O tabernáculo foi inaugurado com a manifestação visível da glória do Senhor sobre todos os hebreus. Irmãos, olhando aqui para o texto, uma nuvem desceu do céu Todos nós aqui já andamos de avião, graças a Deus. E você sabe perfeitamente bem que para atingir uma altitude de nuvens, alguns 1000 pés são voados. E o homem atinge as nuvens. Aqui não. Aqui não era o homem subindo para a nuvem. Aqui era a nuvem descendo para o homem. É Deus se aproximando do homem. Observe. O tabernáculo está onde? No chão, em pleno deserto. E a glória de Deus descendo sobre o tabernáculo. A nuvem cobriu. A glória de Deus encheu o tabernáculo. E Moisés, querendo entrar no tabernáculo, e não sabia o que fazer. Ficava do lado de fora porque não enxergava, não via. A glória de Deus ocupou o santuário. O tabernáculo foi inaugurado com a presença viva de Deus. Do mesmo modo, quando Salomão construiu o templo e inaugurou o templo, esse fenômeno espiritual se repetiu. A glória de Deus desceu e encheu o templo. Nós queremos com isso evidenciar o quarto princípio espiritual. A glória de Deus presente em nossas vidas. A presença de Deus constante em nossas vidas. O Senhor conosco a cada momento. Eu sou o santuário vivo de Deus, e onde eu estiver, ali o Senhor estará comigo. Na inauguração do santuário, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus desceu sobre o templo. Na inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, o que foi que aconteceu? A glória de Deus desceu sobre os irmãos. De repente estavam todos sentados conversando ou louvando ao Senhor, e se ouviu um som como de um vento veemente, impetuoso. Que som é esse? Que barulho é esse? E de repente começaram a surgir umas línguas como que de fogo, que caía sobre cada um dos irmãos, e de repente, de novo, eu estou repetindo esse de repente, porque foi tudo de forma muito repentina, nada esperado para aquele instante. Todos foram tomados pelo poder do Espírito Santo.
A inauguração da casa de Deus está sendo feita com a presença e com a glória de Deus. Se a glória e se a presença de Deus não estiver sobre as nossas vidas, nada nós conseguiremos fazer. Mas com a sua manifestação, nós conseguimos andar, conseguimos perseverar, conseguimos chegar no céu para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Nós expusemos de manhã e à noite 7 princípios espirituais sobre o tabernáculo. É Deus o autor da sua obra. Ele é quem apresenta o modelo como deve ser feita a sua obra. Ele escolhe e capacita as pessoas que trabalham na sua obra. Ele precisa ser e continuar sendo o centro de atenções da sua obra. Ele providencia os meios financeiros para o crescimento da sua obra. E é a sua glória que deve permanecer na sua obra e em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.